Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português, referente à unidade 4, capítulo 1. Nós estudaremos o adjetivo e a sua classificação, os adjetivos pátrios, as locuções adjetivas e os graus do adjetivo. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Em caso de dúvida, você poderá esclarecê-la durante a nossa live. Eu listei para vocês as atividades referentes ao capítulo de hoje que estarão presentes na agenda de vocês, essas informações. Atividades de número 1 a 5, páginas 41 a 43, RA da página 40 e a seção Desenvolver e Aplicar, página 44. Por gentileza, abra o seu livro na página 39. Afinal, o que é o adjetivo? É aquela palavra que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe qualidades e características. Vamos ao nosso exemplo? Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Parreira é o nosso substantivo, é aquela árvore que dá uvas. Como é que está a nossa parreira? Carregada. Carregada é o adjetivo que está caracterizando o substantivo parreira. Como é que estavam os cachos? Enormes. Enormes é o adjetivo que está caracterizando o substantivo cachos. Bem simples, não é? O adjetivo ele pode se flexionar em gênero e em número. Em gênero masculino ou feminino e em número singular ou plural. Vamos entender isso melhor. Os adjetivos, eles têm uma regra com relação à sua flexão. E que regra é essa? Olha aqui, coloquei destacado em rosa. Os adjetivos concordam com os substantivos que acompanham em gênero masculino ou feminino e em número singular ou plural. Vamos aos exemplos. Terra vermelha. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no feminino singular. Frutas frescas. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no feminino plural. Carro azul. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no masculino singular. Campos férteis. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no masculino plural. Bem fácil essa regra, não é? Vamos aqui para a tirinha do Armandinho. Gosto de ver os ipês floridos. Talvez eu seja boba por ligar para isso. Talvez bobo seja quem não liga. Vamos para a frase aqui do primeiro quadrinho. Gosto de ver os ipês floridos. Ipês é o nosso substantivo que está no masculino plural. Então, o nosso adjetivo deverá estar no masculino plural. Nós temos o adjetivo floridos, que está no masculino plural, acompanhando o substantivo ipês. Prosseguindo, mais exemplos. A moça generosa ajudou os necessitados. A moça generosa. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no feminino singular. O rapaz estudioso passou no vestibular. Tanto o substantivo quanto o adjetivo está no masculino singular. O rapaz estudioso. Agora vamos ver a classificação dos adjetivos, tá? Página 39, que é bem semelhante à dos substantivos. Os adjetivos eles vão se classificar em uniformes e biformes. Uniformes são aqueles adjetivos que têm uma única forma para o masculino e o feminino. Biformes são aqueles adjetivos que têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Vamos aos exemplos. Aqui, homem saudável, mulher saudável. Saudável é o quê? Um adjetivo uniforme. Menino esperto, menina esperta. O esperto a gente usa para o masculino, esperta para o feminino. Nós temos um adjetivo biforme. Inteligente é um adjetivo uniforme. Serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Eu posso dizer a menina inteligente adora montar quebra-cabeças ou o menino inteligente adora montar quebra-cabeças. Já o adjetivo brincalhão, ele é biforme. Eu tenho a forma brincalhão para o masculino e brincalhona para o feminino. Vamos aos exemplos. O garoto brincalhão adora fazer piadas. A garota brincalhona adora fazer piadas. Por gentileza, aí na página 40, seção em tempo. Substantivo ou adjetivo? Uma mesma palavra pode assumir mais de uma função de acordo com a frase e o contexto em que se encontra, ou seja, de acordo com o contexto em que esteja inserida. Por exemplo, há palavras que podem ser substantivos
se estiverem dando nome a um ser, ou adjetivos, se estiverem caracterizando ou modificando o substantivo. Brasileiro será adjetivo quando se referir ao Brasil. E será substantivo masculino quando indicar o quê? Algo natural ou habitante do Brasil. Algo natural do Brasil ou habitante do Brasil. Nesse caso, a distinção de classe só se revela pelo contexto. Observe os exemplos a seguir. Vamos lá. A gente tem que analisar frase por frase. O brasileiro é muito crédulo. Aqui eu tenho um substantivo, porque eu estou indicando o quê? O nome de um ser. Se referindo a quê? A uma pessoa natural ou habitante do Brasil. E para reforçar que se trata de um substantivo, nós temos aqui, ó, um artigo acompanhando esse substantivo. O povo brasileiro é muito crédulo. Aqui eu tenho um adjetivo. Por quê? O adjetivo brasileiro está caracterizando o substantivo povo. Eu poderia ter dito o povo mexicano, o povo espanhol, o povo português, mas eu disse o povo brasileiro. Então, brasileiro está caracterizando o substantivo povo. É um adjetivo. Tratava-se de um advogado amigo. Amigo está caracterizando o substantivo advogado. Então, eu tenho um adjetivo. Meu melhor amigo é o Paulo. Eu tenho um substantivo, porque amigo indica o quê? Está dando nome a um ser. Amigo é o quê? Um substantivo comum. Amigo é aquela pessoa o quê? Que te dá apoio, que te dá força nos momentos difíceis e nas alegrias está ao seu lado. Então, nessa frase, meu melhor amigo é o Paulo, nós temos amigo como substantivo, porque eu não estou caracterizando um substantivo. Eu estou informando de quem se trata. Estou dizendo que é um ser. Vamos para os adjetivos pátrios ou gentilícios. São aqueles que vão indicar a procedência de algo, de uma pessoa ou de uma coisa, um produto, por exemplo. Os adjetivos pátrios ou gentilícios, eles vão indicar nacionalidade, naturalidade e origem. Lembrando, o que é naturalidade? Significa o local em que se nasce. Por exemplo, eu sou natural de Fortaleza, nasci aqui. Imagine se eu tivesse nascido em Sobral. Eu sou natural de Sobral. Vamos aqui à nossa lista de adjetivos. Brasileiro, indiano, árabe, japonês, italiano, indígena, português, chinês. Vamos ao meu exemplo novamente. Eu sou fortalezense, cearense e brasileira. Entendido? Vamos prosseguir. Vamos agora para as locuções adjetivas, que está na página 40 de vocês. O que é uma locução adjetiva? São duas ou mais palavras que valem por um adjetivo e tem a mesma função dele, que é qualificar e caracterizar os seres. Eu coloquei aqui uma dica para vocês. Uma locução adjetiva, ela é formada por uma preposição mais um substantivo que terão valor de adjetivo. Por quê? Porque a função dele será caracterizar um substantivo. Vamos ao meu exemplo? Amor de mãe. De é uma preposição e mãe um substantivo. Aqui, juntas, tanto a preposição quanto o substantivo estão caracterizando o substantivo amor. Não é um amor qualquer, é um amor de mãe. Eu tenho um amor materno. Entendido? Só lembrar, preposição mais substantivo caracterizando um substantivo, especificando de que substantivo se trata. Vamos aos exemplos. Luz do sol, luz solar. Unhas de gato, unhas felinas. Orelhas de asno, orelhas asininas. Juba de leão, juba leonina. Extraterrestre de Vênus, extraterrestre venusiano. Olhos de vidro, olhos vítreos. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Reunião de professores. Eu tenho uma reunião docente. Não se preocupem que eu vou colocar uma listinha extra para vocês com várias locuções adjetivas. Mas o importante é entender o princípio básico, que se trata de uma preposição mais um substantivo que vão caracterizar
um substantivo. Ou seja, terão valor de adjetivo. Entendido? Vamos adiante. Vamos aos graus do adjetivo, página 41. A característica de um ser pode variar em intensidade. Ao expressar essa variação, cabe ao falante colocar o adjetivo no grau comparativo ou no grau superlativo, dependendo da circunstância. Ou seja, o grau ele vai identificar o quê? A intensidade de uma característica, ok? O grau comparativo, o que é que acontece? Eu vou comparar dois elementos ou duas características atribuídas à mesma pessoa. Vamos aqui ao nosso exemplo. Ó. Vou falar primeiro nas características atribuídas à mesma pessoa. João é tão belo quanto simpático. Ou seja, eu tenho duas características. Estou comparando o quê? A beleza do João e a simpatia que ele tem. Ele tem essas duas características. Ok? Comparativo. Observe que a comparação não se expressa pela flexão do adjetivo, mas pelo emprego das formas seguintes. As fórmulas do comparativo eu coloquei aqui para vocês destacadas, tá? De igualdade, tão como ou tão quanto. De superioridade, mais do que ou mais que. De inferioridade, menos do que ou menos que. Vamos aos exemplos. Igualdade. Imagine uma balança. Vai ficar tudo igual, o peso. A folha é tão leve como uma pluma. Eu estou comparando a leveza da folha à leveza da pluma. Eu estou dizendo o quê? Que uma é tão leve como a outra, ou seja, tem pesos iguais. Ou seja, tem a mesma leveza. No caso da superioridade, uma coisa vai ser mais destacada do que a outra. A pedra é mais dura que a madeira. O que é que eu estou querendo dizer? Que com relação à dureza, a pedra será mais dura do que a madeira. Ou seja, comparando dois elementos com relação a uma característica. Nesse caso, superioridade. A pedra vai se destacar. Ela vai ser mais dura do que a madeira. Comparativo de inferioridade. Mamãe é menos paciente que papai. Estou comparando o quê? A paciência da sua mãe com a paciência do seu pai. Eu estou querendo dizer o quê? Que com relação à paciência, a sua mãe se destaca de maneira mais negativa, ou seja, ela tem menos paciência do que o seu pai. Entendido? Prosseguindo. Graus do adjetivo, ainda página 41, superlativo. É o grau mais intenso da característica expressa por um adjetivo. Ó, o superlativo, eu tenho o superlativo quando eu destaco determinada característica em relação a uma única pessoa ou a um grupo. Superlativo, eu posso ter superlativo absoluto ou relativo, e eles vão ter as subdivisões. O superlativo absoluto, ó, a qualidade apresenta-se no seu grau mais intenso, independentemente de ter sido relacionada com a mesma qualidade em outros seres. É expresso basicamente de duas formas. Eu tenho o absoluto sintético e o absoluto analítico. Vamos aqui para nossas fórmulas. O absoluto sintético, eu vou ter o acréscimo do sufixo à palavra. Eu tenho a palavra e eu vou acrescentar o sufixo. Ou seja, aquela partículazinha que vai depois da palavra. O sufixo pode ser íssimo ou íssima, érrimo ou érrima, ílimo ou ílima. Vamos ao exemplo. Bernardo é um pai pacientíssimo. Qual é o nosso adjetivo aqui? Paciente. Eu acrescentei o sufixo e ficou pacientíssimo, ou seja, tem muita paciência. Já o analítico, eu vou ter o apoio dos advérbios. Eu vou ter um advérbio de intensidade. Pode ser muito, bastante, pouco, demasiadamente, de acordo com o que o falante queira informar. E esse advérbio de intensidade estará acompanhando o adjetivo. Vamos ao exemplo. Bernardo é um pai muito, olha o advérbio de intensidade, muito o quê? Paciente. Paciente, o nosso adjetivo. Muito, advérbio de intensidade, paciente, o nosso adjetivo.
Só lembrar, o sintético eu terei o uso do sufixo e o analítico eu tenho o apoio do advérbio de intensidade ao adjetivo. Vamos agora para o relativo. A característica apresenta-se no grau intenso, superior ou inferior. Se relaciona com a mesma característica de outro ser. O adjetivo ficará no grau superlativo relativo, que se forma sempre pelo processo analítico e pode ser de superioridade ou inferioridade. Lembrando, no absoluto, a gente tem os dois tipos, tá? O sintético, que é o sufixo, e o analítico, que é com o apoio do advérbio de intensidade. No relativo, sempre eu terei o apoio de uma palavra, ok? No caso, um advérbio. Relativo, relacionar a mesma característica entre os seres. Pode ser do grau superior ou grau inferior. O grau é que vai indicar a intensidade. Aqui eu coloquei para vocês a fórmula do relativo. Superioridade pode ser o ou a mais, aí você vai dizer a característica de alguma coisa. Aí eu posso ter a variação do ou da. De inferioridade, o ou a menos com relação a alguma característica. Aí eu posso ter as variações do ou da. Vamos ver o exemplo que fica melhor de vocês entenderem. Ernesto era o, aqui ó, mais falante da reunião. Aqui eu vou ter o quê? Indicando superioridade, ó. Ele era o mais falante da reunião, ou seja, de todos os participantes da reunião, ele se destacava por ser o mais falante. Agora, no de inferioridade, Ernesto era o menos falante da reunião. Ou seja, de todas as pessoas da reunião, o Ernesto se destacava por ser o que menos falava. Entendido essa parte? Vamos aos exemplos aqui. Superioridade. Foi o fato mais estranho que já vi. Ou seja, de todos os fatos que você já tinha visto na vida, aquele era o mais estranho. Olha aqui, o mais tendo destaque. O que aqui? Porque está se referindo a todos os fatos que você já viu na vida. A comparação é com relação a isso. Indicando o mais superioridade. Vamos ao caso de inferioridade. Foi o fato menos estranho que já vi. Ou seja, de todos os fatos que você já viu na vida, aquele era o menos estranho, que não fazia diferença. Superioridade, olha o destaque, mais. Inferioridade, o destaque, menos. Vamos aqui para a caixinha em tempo. Ó, atenção, observe os comparativos irregulares a seguir. Nunca diga mais grande, o certo é falar maior. Nunca diga mais bom, o certo é melhor. Nunca fale mais pequeno, o certo é menor. E nunca fale mais mal, diga pior. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.